Bem-vindos a mais um Panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade então nos últimos profetas e dentre os últimos profetas, no cânon hebraico, o livro dos 12. E dentro dos 12 nós estamos com o livro de Ageu. Então nós vamos iniciar, propriamente dito, o livro de Ageu, lembrando que Ageu é um profeta do reino de Judá. Ele vai pregar exatamente entre a época do exílio e o retorno do povo à terra prometida. Nada se diz a respeito de Ageu também, então a gente não consegue muitos dados, muitas informações sobre Ageu. O retorno ele vai se dar aproximadamente ali entre 538 a.C. E Ageu vai ser um profeta que vai contribuir com a reconstrução do templo. A sua palavra, a sua pregação vai fazer com que o povo que estava omisso com relação ao templo volte a ter zelo pela casa do Senhor. Então essa é a grande contribuição de Ageu. Mas Ageu vai ter inúmeras outras contribuições quando nós olhamos para a questão de profecia bíblica. Então, mensura-se que Ageu provavelmente viu o templo de Salomão e que Ageu, na época da mensagem, na época em que ele pregou, já era uma pessoa idosa. Então, por isso que se crê que Ageu viu o templo de Salomão. São 39 versículos, dos quais 15 versículos são proféticos. Então nós estamos falando de um livro com 39% de conteúdo que fala a respeito de tempo futuro. Então Ageu não fala propriamente dos seus dias, ele fala de um momento escatológico, futuro próximo ou um futuro longínquo. E você vai ver que as profecias de Ageu vão estar carregadas sobre mensagem a respeito da futura vinda do Messias e da reconstrução do templo. É nisso que o profeta Ageu ele está se prendendo enquanto ele está trabalhando o livro. Ageu então ele vai ser contemporâneo de Zacarias e os dois vão estar presentes e eles vão ajudar o tempo todo na reconstrução do templo pós-exílico. Então a mensagem de Ageu ela vai girar em torno do templo, do Messias, do reino, das bênçãos às nações e as gentes que entrarem no reino messiânico. Então essa agenda profética pós-exílica inicia-se com Ageu e daria continuidade na pessoa de Zacarias, logo na sequência. E ele vai falar sobre a reconstrução do templo, que é a coisa mais importante para Ageu. Judá então deveria ser lembrado que ainda está debaixo do pacto. Não importa que eles tenham ido para o cativeiro, o pacto ainda existe, Deus continua manutenindo o pacto. E dentro da mensagem de Ageu, então ela vai estar dividida em 2 capítulos, e o primeiro capítulo vai falar sobre repreensão, e o segundo capítulo sobre a promessa de Deus. Então, vamos iniciar o texto. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada. Então está bem claro o que Deus tem contra esse povo. Eles estão preocupados com a sua própria casa. Enquanto o templo está em ruínas, as suas casas estão apaneladas, estão decoradas, estão bonitas, estão exuberantes, mas a casa do Senhor está esquecida, porque o povo disse para si mesmo: não é o tempo de construir a casa de Deus. Pense numa coisa, olhe para o Antigo Testamento, olhe para o Êxodo, olhe para a saída dos judeus da terra do Egito. Eles saem da terra do Egito. E eles saem da terra com a promessa de chegar num território que mana leite e mel. E quando eles chegam nesse território, eles fazem morada. Assim que eles fazem a sua morada, vem no coração de Davi construir uma casa para que Deus habite ali. Davi não constrói, mas o seu filho, Salomão, vai construir. Agora olhe para Israel de novo. Israel estava no cativeiro. Israel novamente é retirado do cativeiro e é trazido para a sua terra, a terra que Deus prometeu a eles. E eles começam a reedificar as suas casas. O que falta? Construir a casa de Deus. Mas eles dizem para si mesmos: não é a época ainda para essas coisas. Você está entendendo o contexto em que Ageu está pregando? E o que está acontecendo? Ageu está rememorando o deserto. O povo sai do Egito, dado o momento, eles constroem um lugar para seu Deus, que é o sinal da presença do Deus.
Então, o fato deles terem o templo novamente erguido é o sinal de que Deus está no meio do seu povo, redimindo o seu povo, guiando o seu povo, guardando o seu povo e fazendo o povo prosperar. Então Ageu está extremamente preocupado em que o povo venha a entender essas coisas. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua casa. Então eles buscam alimento, eles buscam água, os salários deles todos estão se esvaindo. O vestiário deles, por mais que eles venham a fazer roupas, elas se desgastam com facilidade. A comida acaba, a fome, a sede, tudo se esvai. E Deus explica por que isso ocorre. Porque os céus estão retendo o orvalho e a terra os seus frutos. Por ordem de quem? Por ordem do Senhor. Ele permite que se muito trabalhe e que haja pouco resultado. Por quê? Porque a casa do Senhor não está sendo mantenida, porque cada um cuida dos seus próprios interesses antes de cuidar da casa de Deus. Isso aqui está escrito de outra forma no Novo Testamento. Lembra? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui é a mesma coisa, só que está escrito de outra forma, uma forma mais clara ao povo daquela época. E da mesma forma que o que está escrito no Novo Testamento fica claro para nós também. Mas quando você olha, existe uma integridade do texto, existe uma consonância entre os versículos, eles se interligam, eles interagem entre si. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então, quando nós olhamos para o livro de Ageu, o livro de Ageu ele é totalmente documentado. Ageu se preocupa com datas, de modo que é possível verificar a ordem cronológica dos fatos históricos ao longo do mundo como esses fatos interagem dentro da história humana. Não somente dentro da história de Israel, mas a história de todos os povos. Então você consegue identificar qual é a situação de Israel pela descrição do seu profeta, e olhando os dados históricos do ano em que Ageu indica que os fatos estão acontecendo, você consegue verificar no livro das histórias das nações o que está acontecendo com cada nação. E você vai ver que tudo vai se encaixar, vai interagir. No versículo, algumas coisas têm que chamar a nossa atenção. Por exemplo, Ageu lhe diz que ele é o enviado do Senhor. Enviado do Senhor é a mesma coisa que mensageiro do Senhor. Malak, e aí o próprio nome de Deus, Adonai. Então, ele é enviado do Senhor. Então, ele fala em nome do Senhor. Então, o que ele está dizendo é palavra de Deus. Então, as pessoas têm que parar e observar o que ele vai dizer. E o que ele diz? Eu sou convosco. E isso é algo sem precedente, porque ele traz à memória de um povo que esqueceu o seu próprio Deus, quem é o Deus deles. Porque quando ele fala eu sou convosco, rememora toda vez que Deus falou com um líder da casa de Israel. Porque Deus fala isso com Abraão, Deus fala isso com Moisés, fala com Josué, fala com Davi, e de forma discreta você encontra a mesma coisa escrita a Salomão. Então, quando o texto fala eu sou convosco, na realidade está sendo rememorado o pacto que Deus tem com a casa de Israel, com a casa de Judá. Está falando que Deus não se esqueceu das alianças, que ele continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. É isso que o texto está dizendo. Então ele traz atenção a um povo que já está disperso, a um povo que está novamente na sua própria terra, mas que não está preocupado em erguer a casa de Deus. Então ele está falando, olha, Deus continua tendo um pacto convosco. Por que vocês não estão construindo a sua casa? E a partir daí, ele lembra ao povo mais alguma coisa importante. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Então, quando nós olhamos para Zorobabel, Salatiel, a gente vai verificar que os descendentes históricos vão cair em Joaquim,
que foi aquele que reinou 3 meses e 10 dias e foi para o cativeiro, foi preso. E só vai ser retirado do cativeiro quando Evil-Merodach se lembra dele e chama para ele comer novamente à mesa do rei, dando ali a esperança à casa de Judá de retornar. Então um descendente da tribo de Judá novamente está governando Israel. Então ele está falando, o ofício real está restaurado. Eu sou o Senhor. E ele não para por aí, ele fala, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então ele está falando que além de ter alguém fazendo as vezes do ofício real, existe alguém fazendo as vezes do ofício sacerdotal. E ele não para por aí, porque pela voz do seu próprio profeta, Ageu, ele está presente e profetizando. Então o ofício profético se encontra presente na cidade. Então Deus está falando que ele está agindo e está reunindo todos os ofícios para que novamente eles façam um propósito, eles cumpram a vontade de Deus. Quando os 3 ofícios estão interagindo, você vê que Deus está atuando naquele tempo e espaço e existe alguma coisa que vai acontecer. Quando você olha para o Novo Testamento, os 3 ofícios estão interagindo na pessoa do Messias. E algo sem precedentes ocorre. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Um segundo momento, se os 3 ofícios estão interagindo, e aí Deus começa a chamar a atenção deles. Eles têm que reerguer o templo. O templo novamente tem que ser erguido. A presença de Deus no meio do seu povo novamente tem que ser rememorada. O povo novamente tem que ser lembrado do seu pacto, da sua aliança. O povo tem que ser o povo que está previsto lá em Êxodo. Uma nação de sacerdotes, uma nação santa. É isso que Ageu está trazendo à tona. Enquanto ele repreende o povo, ele está lembrando ao povo quem é o Deus, quem era a nação e como eles deveriam agir diante do pacto que estava novamente sendo lembrado a eles. É interessante notar que Ageu tinha consciência histórica sobre a vontade de Deus para o povo do pacto. Sua mensagem ela vai girar em torno do plano de Deus. Do plano de Deus quanto ao quê? Quanto ao pacto, quanto à aliança, quanto ao estabelecimento do reino vindouro, quanto ao mediador aceito, aquele que vai restaurar todas as coisas, e quanto ao rei prometido desse reino, aquele que irá reinar sobre todas as nações. Então, quando Ageu está falando, ele está mensurando isso tudo. A sua mensagem profética ela vai englobar todos esses aspectos. Então a mensagem dele é muito profunda, apesar de ser curta. Então existe muita coisa no livro de Ageu. De modo que a gente já vai entrar no capítulo 2, falando sobre a promessa. Capítulo 2, então. Ainda uma vez, dentre pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, uma vez mais, dá a ideia que Deus vai sacudir mais uma vez o mundo conhecido. É uma predição apocalíptica. Deus está dizendo que ele vai abalar o céu, vai abalar a terra, o mar, a terra seca, ou seja, ele vai abalar todas as coisas, todas as nações. Tudo que é precioso das nações virá e encherá a casa de Deus. Mas como isso pode acontecer nos dias atuais? Nos dias atuais, não. E naqueles dias? Naqueles dias também não. Mas nos dias futuros, do futuro escatológico, quando a gente fala de período tribulacional, quando a gente fala de final do período tribulacional, início do reino milenar, sim, porque ali diz que todas as nações, uma vez por ano, subirão à casa de Israel, porque eles sabem que o Deus vivo se encontra naquele lugar. Então esse é um bom momento para que todas as coisas preciosas de todas as nações venham à casa de Deus e encham a glória daquela casa, diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele começa a dizer, a prata e o ouro é dele. Ele fala que essa glória dessa última casa, então ele não fala da glória daquela casa momentânea. A gente sabe que existe um cumprimento escatológico intermediário. Quando a gente fala da casa que eles estavam construindo, da casa, do templo em que o Messias ia entrar, e aí a gente fala que a glória desta casa seria maior do que a primeira, sim, porque ali o Messias ele entrou com os pés naquela casa. Mas ele está falando da glória da última casa. Então quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos que verificar qual é a última vez que vai se mensurar a respeito de templo.
E aí a gente está falando de reino milenar. Então, a glória da última casa tem que ser realmente a última casa. Então ele está falando da glória da casa do reino milenar. Esta casa, a glória dela será maior do que a da primeira. E neste lugar darei a paz. E aí lembre-se todo o contexto do reino milenar, quando uma nação não pegará em armas contra outra nação. Então tudo isso está mensurado dentro dessa passagem. Continuando, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Então Deus se compromete, Ele estabelece a sua palavra, Ele empenha a sua palavra. Independente de vocês terem iniciado ou não, de vocês terem iniciado o retorno do coração ao seu próprio Deus, eu estou empenhando a minha palavra. Desde esse dia, agora, eu vos abençoarei. Aqui onde não há semente, passará a ter. Então Zacarias, é interessante a gente lembrar que Zacarias vai iniciar o seu ministério um mês antes do que essa passagem seja proferida. No 24º dia do mês de Quisleu, praticamente 18 de dezembro de 520 a.C., quando a gente converte do calendário hebraico para o calendário gregoriano, é praticamente um mês antes de que isso venha a ocorrer. Então você entende que Zacarias e Ageu estão profetizando na mesma época. Eles estão vivendo os mesmos problemas e Deus está falando com ambos os profetas. Como é que ele vai suscitar coisas novas à casa de Israel, à casa de Judá? Fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Então quando o texto vai falar que farei abalar o céu e a terra, é a mesma palavra que é encontrada quando Deus refere-se sobre o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Lá a palavra é subverter. Aqui também a palavra é subverter. Nós traduzimos para abalar, que tem até um significado mais profundo, que é revolver-se de baixo para cima, é destruir-se, arruinar-se. Então você imagina o que há de ser feito. A mesma palavra que ele utiliza, que ele emprega no contexto hebraico para ele falar sobre o juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra, ele está usando para falar sobre o que há de acontecer no céu e na terra. É de se pensar, é de se mensurar, e quando você lê o contexto apocalíptico, você vai ver que parece que os céus se enrolam como se fosse um pergaminho, as estrelas caem. Você vê uma descrição que realmente parece exatamente aquilo que ele está falando com seu profeta. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Então quando ele fala que ele vai derribar e que ele vai destruir, a ideia aqui é aniquilar. Então os instrumentos militares eles serão de todos destruídos ou se tornarão completamente inúteis frente ao poderio que irá contra eles. Então destruirei o carro, os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Então, mais uma vez, Deus dá a ideia de que ele está no pleno controle de todas as coisas, ele traz à memória algo que já aconteceu com os judeus em anos passados, então se rememora a ocasião do arraial dos midianitas e de Gideão. Quando Deus fez todas as coisas, os Gibeão e os seus homens, eles simplesmente agitaram, gritaram e saíram fazendo balbúrdia, e você viu que a espada de um se voltou contra a espada de outro e os exércitos foram mortos. Então novamente se rememora o que aconteceu no passado. Então Deus está falando da mesma forma que vocês tiveram êxito no passado, novamente haverá êxito na casa de Israel. Vocês não serão mais subjugados pelas nações. E ele está falando disso de um contexto milenar, escatológico. Ele está falando disso que vai acontecer no final dos tempos, no contexto tribulacional. E quando você entende esse contexto tribulacional todo, Israel está subjugado, foragido, fugindo do mundo como um todo. Alguém tem que vir em seu socorro, alguém tem que resgatar Israel. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos,
tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui você tem que prestar atenção em algumas coisas no texto. Ele está falando naquele dia, então ele está falando, olha, não é exatamente para o tempo de Zorobabel. Zorobabel está sendo utilizado aqui como um representante da casa de Judá, como um representante do reino, do ofício real, de que alguém há de reinar sobre o trono de Judá. Então está sendo lembrado aquela profecia de Gênesis, quando ele fala que o cetro não se afastará de Judá, até que venha Siló, até que venha aquele a quem o cetro está destinado. É isso que o texto está dizendo. Então naquele dia, o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu. A expressão servo meu, ela é empregada como titulação messiânica. O Messias é o servo do Senhor. Ele é aquele que faz todas as coisas, aquele que veio cumprir a vontade do Pai. E isso ele fala o tempo todo no Novo Testamento. E poucos são aqueles que observam que ele chega e que ele veio para fazer a vontade do Pai, porque ele é o servo anunciado no Antigo Testamento. Diz o Senhor, e te farei como um anel de selar. E quando o texto vai falar que te farei como um anel de selar, vai lembrar, rememorar que o selo do anel era usado para representar o poder e a autoridade que vinham do trono, que vinham da própria presença de Deus. Porque te escolhi. Então está falando do compromisso de Deus com tudo aquilo que ele disse. A minha vinda é certa, o juízo que eu decretei ele é certo e ele é iminente, ele virá. A linhagem que foi estabelecida como linhagem real, ela permanece, o governo e a autoridade estão sobre elas e o reino será estabelecido. Ele não marca quando será o momento histórico que esse reino será estabelecido. Ele só dá certeza absoluta e plena que estas coisas virão a acontecer como foram proferidas, como foram profetizadas. É isso que o texto está dizendo. Então que você possa ter aproveitado um pouco desse contexto de Ageu, para entender um pouco mais o livro, que Deus continue te abençoando, que faça você prosperar em graça, conhecimento, sabedoria, santidade diante de Deus e dos homens, que você possa se aprofundar e ler todo o livro, principalmente aquelas partes que a gente não trabalhou no slide, porque é uma oportunidade que você tem de ler e entender e compreender um pouco mais do assunto. Então que você possa realmente estudar esse livro e que o estudo desse livro sirva para te acrescer, para que você venha a estar cada dia mais próximo da presença de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, até a próxima videoaula e Shalom!